Nossas Bíblias e vamos ler 2 textos da palavra de Deus, tá? Quero falar sobre colheita. Não sei quantos aqui já trabalharam na roça, quantos aqui já têm essa experiência de colheita. Eu nunca trabalhei na roça, mas a minha mãe, saudosa mãe, trabalhava e ela contava muitas histórias sobre a questão do trabalho na roça. Um trabalho que é um trabalho pesado, mas que traz também assim uma alegria, porque é muito gratificante você poder plantar e poder ver aquela sementinha brotar. Não trabalhei na roça, mas no meu tempo de primário, a gente fazia aquela experiênciazinha de plantar o carocinho de feijão. Então, pegava o carocinho de feijão, colocava assim no algodão e botava um pouquinho de água e daqui a pouco saía aquele broto, não é? Aquele brotozinho do feijão. Há dias atrás, o irmão Leandro deu uma mudinha de morango para Simone e ela colocou lá em casa e fiquei feliz quando olhei lá, já tinha uns moranguinhos pequenininhos brotando, tá? Então, é uma alegria você poder ver alguma coisa surgir, certo? E poder colher, poder pegar aquele fruto, poder tirar aquele fruto, poder colher. É uma alegria, então, nós podermos participar de uma colheita espiritual, no sentido de podermos, pela graça do Senhor Jesus, sermos usados para poder alcançar algumas vidas. E o que eu quero aqui destacar é que entendo que nós estamos num tempo de uma grande colheita, que nós estamos vivendo um tempo de uma grande colheita. Existem tantas mensagens e por vezes colocando no que diz respeito à escatologia, no sentido de poder quase que marcar um dia para a volta de Cristo, né? Então, vai voltar, vai voltar. A gente sabe que ele vai voltar, é certo que ele vai voltar, ok? Mas nós não sabemos quando ele há de voltar. Mas uma coisa que a Bíblia diz, e eu quero então compartilhar com os irmãos, esse é o primeiro texto, que está aqui em Mateus, capítulo de número 24, versículo de número 9, 12 e 13, mas a ênfase ficando com o versículo 12, 13 e 14, e a ênfase ficando no versículo 14. Mateus 24, 9 a 14, a ênfase no versículo 14, que diz assim: vocês serão entregues para serem maltratados e eles os matarão. Vocês serão odiados por todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Muitos falsos profetas se levantarão e enganarão a muitos. E por se multiplicar a maldade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que ficar firme até o fim, esse será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunha todas as nações. Então virá o fim. Então, esse texto, esse trecho pequeno, está dentro do contexto do sermão profético, capítulo 24 e capítulo 25 de Mateus. Vai aqui o Senhor Jesus fazendo várias considerações sobre a volta dele, não é? Sobre a segunda vinda dele. Tem a ver, como toda a Bíblia, na inspiração dada por Deus, com um contexto histórico, com um momento histórico. Então, por exemplo, quando nós lemos no início do capítulo 24, que Jesus, no capítulo 23, ele tinha estado, então, no templo, e aí, então, quando, no capítulo 24, início, fala assim: Jesus saiu do templo, e enquanto caminhava, os seus discípulos se aproximaram para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhes disse: vocês estão vendo todas estas coisas? Em verdade lhes digo que não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Então Jesus aqui está se referindo ao templo de Jerusalém, certo? Que tinha sido reconstruído, que tinha sido reformado. E este templo, ele vem a cair mais à frente. Ele vem a cair anos depois, ele é destruído. Então tem em toda a palavra essa questão do contexto histórico, daquilo que tem a ver com aquele momento. Mas avança também para além daquilo que é dado. Eu acabei de ler o livro de Daniel. Então, quando nós lemos o livro de Daniel, quando chega talvez ali no capítulo 6 de Daniel, que Daniel começa a relatar as suas visões, tem a ver com o momento que eles estão no cativeiro, que o povo de Israel está no cativeiro na Babilônia, tá?
mas tem a ver, se você observar e ler bem direitinho, com algo que está para além daquele momento, que aponta para além daquele instante. No meu entendimento, que aponta para a consumação dos séculos. Quando nós lemos o livro de Apocalipse, então, mais uma vez, é um livro que relata as visões de João na ilha de Patmos, tem a ver com o momento que eles estavam vivendo, da perseguição do Império Romano, a morte dos cristãos. As cartas às igrejas da Ásia apontam questões para cada igreja, agora tem a ver com cada um de nós hoje. Por exemplo, quando fala na igreja de Éfeso, você é uma igreja operosa, você é uma igreja que tem tantas obras, mas tenho contra você, igreja, que deixaste o teu primeiro amor. Isso não tem a ver comigo e com você? Não tem a ver com a nossa realidade, quando por vezes nós vamos deixando, acostumando-nos com a vida cristã. A vida cristã não é para acostumar, gente. Não pode acostumar. Quando nós nos acostumamos com a vida cristã, ela começa a ser deformada. E aí, na medida em que vai desenrolando toda a trajetória do livro de Apocalipse, a visão dos cálices, a visão dos selos, vai a chegar lá no capítulo 21, que começa de uma maneira muito linda. Falei, eu vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra já não existe. Então está falando de alguma coisa que está para além da realidade que estava vivendo João na ilha de Patmos. Está falando, a minha compreensão, para esse momento final da vinda do Senhor Jesus. Quando então chegamos no capítulo 22 de Apocalipse, é uma descrição, e é uma descrição dessa nova realidade. E é uma visão tão maravilhosa que imagino então João tendo que expressar, e tem tanto simbolismo, que há uma dificuldade de poder expressar. Quando fala de ruas com jaspe, fala de pedras preciosas, é todo um simbolismo que é utilizado para poder falar deste lugar maravilhoso que é o céu. Quando eu tinha lá mais tenra idade, aprendi lá na classe dos primários, a música que fala assim: o céu é um lugar maravilhoso, cheio de paz e gozo, lá hei de ver o meu Redentor. O céu é um lugar para onde eu vou. O céu é um lugar maravilhoso. Amém, irmãos? Para além da nossa compreensão, para além da nossa imaginação. Dentro desse contexto, o sermão profético, nos capítulos 24 e 25 de Mateus, eles vão apontar, então, para aspectos daquele momento, como no que diz respeito à questão do templo, tá? A questão do templo, não ficará pedra sobre pedra que não seja derribado, o que aconteceu, o templo foi destruído, mas vai apontar também, como nós aqui acabamos de ler, para este momento final. Por exemplo, o texto fala, e é Jesus quem está falando, por se multiplicar a iniquidade sobre a face da terra, tá? Se multiplicar a iniquidade sobre a face da terra, muitos vão esfriar na fé. De certa maneira, a gente não tem visto isso? De certo modo, a gente não tem visto isso, né? Do esfriamento. Segundo dados estatísticos, o que tem de número de pessoas na igreja, ou talvez o dobro do número de membros da igreja, estão fora da igreja. Estão fora da igreja. Perderam a alegria do primeiro amor, perderam o entusiasmo de poder congregar, perderam o entusiasmo de poder adorar, de poder louvar e glorificar o nome do Senhor, perderam a alegria, certo? E alguns estão numa questão mais performática, habitual, numa questão até por vezes de um clube, onde se tem relacionamentos, mas sem aquela dimensão de estar com o evangelho atravessado. Os irmãos estão entendendo? Daquela coisa que atravessa. Então, Jesus falou sobre isso. Será que nós podemos considerar este sinal como sendo um sinal presente neste tempo que marca a vinda do Senhor Jesus? Quando nós, no continente europeu, por exemplo, tantas igrejas fecham, muito embora tenhamos visto lá notícias de um certo reavivamento até no que diz respeito a jovens, mas tantas igrejas fecham. Quando nós olhamos para um país como a América do Norte, os Estados Unidos, um país essencialmente protestante, mas que tem diminuído ano após ano o número de igrejas que fecham lá. Quando nós olhamos para uma realidade como a nossa, irmãos,
em que nós observamos que tem diminuído esse fulgor, esta vontade, esse entusiasmo. Louvado seja Deus pela sua vida. Louvado seja Deus por você que está perseverando. Louvado seja Deus por você que está sustentando a sua fé. Eu louvo a Deus por tantos irmãos da igreja que estão ali empenhados em poder servir ao Senhor, em poder se dedicar. Um exemplo, acabamos de ouvir aqui o Coral Exultação, com essas duas mensagens musicais tão lindas. Eu louvo ao Senhor quando, por exemplo, esses irmãos vêm para cá e ensaiam na segunda-feira, aí depois o outro ensaia na quinta-feira, o outro ensaia na sexta-feira, empenho. Os irmãos que vão para o culto infantil, empenho. Os irmãos que estão na recepção, na introdução, empenho. Os irmãos que estão no som, na imagem, empenho. Os irmãos que estão no louvor, empenho. Você que está numa célula, então empenho, esta satisfação em poder servir ao Senhor. Eu louvo a Deus pela sua vida, porque muitos estão perdendo isso. Muitos estão perdendo este elan de poder servir ao Senhor, de poder congregar. Para muitos não tem feito muita diferença estar mais na igreja, estar em congregação, perdeu o sentido. Os irmãos observaram, ou os irmãos já atentaram para isso, que depois da pandemia mudou uma realidade na dinâmica de culto nas igrejas? Os irmãos já observaram isso? Tá? Em conversas com os colegas, tem sido quase que uma questão comum em poder dizer que a frequência diminuiu substancialmente no culto da noite. Substancialmente diminuiu no culto da noite, na maioria das igrejas. Então, a questão não é nós ficarmos contando, mas a questão é o que está acontecendo. O que está acontecendo? Não é? O que tem feito com que algumas pessoas tenham ficado pelo caminho? Será que nós podemos considerar isso, à luz da palavra de Deus, como um sinal de apostasia que evidencia, dentre outros sinais, a volta de Cristo? Será, pastor Sérgio, que podemos pensar assim? Será, pastor Vladimir, que podemos pensar assim? Será que nós podemos ver desta maneira? Mas aí o Senhor Jesus, ele diz um outro aspecto que é de uma outra realidade. Ele diz que o evangelho será pregado, que este evangelho do reino será pregado em todo o mundo para o testemunho de todas as nações, e então virá o fim. O evangelho pregado em todo o mundo. Gente, tem muitas pessoas, tem muitos irmãos, muita gente pregando o evangelho nesse mundão afora, saindo aí pregando o evangelho, anunciando da palavra de Deus. Então, se nós falamos de um lado que tem tido um decréscimo, que tem tido como sinal de apostasia, temos que considerar também esta propagação do evangelho. O evangelho sendo levado em tantos lugares. Isso tem também a ver com esta era que vivemos, que é a era da comunicação, onde hoje, através da internet, a notícia chega, a mensagem chega em diversos lugares, minha gente. Eu estava lendo uma reportagem falando de um médico, eu acho que é um médico brasileiro, em que ele fez uma cirurgia robótica a 11 mil quilômetros. Então, de onde ele estava, a 11 mil quilômetros, ele ali fez a cirurgia, que foi um sucesso. Ou seja, a comunicação do evangelho, ela também está facilitada pelo recurso que temos da internet, de poder levar pessoas de países de cortina de ferro, fechados, eles gastam muito dinheiro como forma de poder obstruir, de poder impedir que a mensagem do evangelho possa ali chegar. Mas eu já contei para os irmãos, por exemplo, a experiência de um pastor que eu ouvi num congresso de células lá em Águas de Lindóia, em que um pastor iraquiano, no Iraque, onde o evangelho é totalmente proibido, e este pastor, eu vou repetir a história, você talvez não tenha ouvido, ou se ouviu para poder lembrar. Ele está com o sentimento de atentar contra a própria vida, de tirar a própria vida, e aí então a televisão está ligada. Já viu aquela televisão de anos atrás, que ela ficava cheia de chuvisco? Agora não fica, vai ficar aqui, acho que ainda hoje, né, se não sintonizar na antena direitinho, fica com chuvisco. Então o sinal fora do ar, de repente entra ali
então uma mensagem de um pastor nos Estados Unidos, de um canal de televisão evangélico. Aquele sinal entrou lá com uma palavra que caiu para aquele momento. Ou seja, então, a palavra de Deus não pode ser colocada e aprisionada. O evangelho será pregado em todo o mundo e então virá o fim. Dessa maneira, eu creio que Deus tem colocado neste tempo uma grande colheita para que nós possamos realizar. E aí o outro texto que eu quero compartilhar com os irmãos é o texto conhecido que fala da história da mulher samaritana em João capítulo 4. Tá? Eu vou pegar do versículo de número 21, porque há um diálogo aqui desde o início. A mulher que está lá no poço, Jesus vai pedir água, e ela fala: como é que você, judeu, pede para uma samaritana? E Jesus retruca: se você soubesse quem fala contigo, saberia que pode te oferecer da água da vida. E ela fala: então me dê desta água. Tem toda uma circunstância, um jogo aqui de palavras, de algo que Jesus está tocando bem no ponto nevrálgico desta mulher, da necessidade que ela tinha dele, né, do evangelho. Aí o versículo 21 diz assim: Jesus respondeu: mulher, acredite no que digo, vem a hora em que nem neste monte, nem em Jerusalém, vocês adorarão o Pai. Vocês adoram o que não conhecem, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. A mulher respondeu: eu sei que virá o Messias, chamado Cristo, e quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Então Jesus disse: eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Naquele momento, chegaram os discípulos de Jesus e se admiraram ao vê-lo falando com uma mulher. Mas nenhum deles perguntou: o que é que você está querendo? Ou por que o Senhor está falando com ela? Quanto à mulher, deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse ao povo: venham comigo e vejam um homem que me disse tudo o que eu já fiz. Não seria ele, por acaso, o Cristo? Então saíram da cidade e foram até onde Jesus estava. Enquanto isso, os discípulos pediam a Jesus, dizendo: mestre, coma. Mas ele lhes disse: tenho para comer uma comida que vocês não conhecem. Então os discípulos começaram a dizer entre si: será que alguém lhe trouxe algo para comer? Jesus declarou: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Vocês não dizem que ainda faltam 4 meses até a colheita? Eu, porém, lhes digo: levantem os olhos e vejam os campos, pois estão maduros para a colheita. Quem colhe recebe desde já a recompensa e ajunta o seu fruto para a vida eterna, para que se alegre no mesmo tempo o que semeia e o que colhe. Pois, no caso, é verdadeiro o ditado: um é o que semeia, outro é o que colhe. Eu os enviei a colher o que vocês não semearam. Outros trabalharam, e vocês aproveitaram o trabalho deles. Muitos samaritanos daquela cidade creram em Jesus por causa do testemunho da mulher, que tinha dito: ele me disse tudo o que eu já fiz. Quando, pois, os samaritanos foram até Jesus, pediram-lhe que permanecesse com eles, e Jesus ficou ali 2 dias. Muitos outros creram nele por causa da palavra de Jesus, e diziam à mulher: agora não é mais por causa do que você falou que nós cremos, mas porque nós mesmos ouvimos e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Então, o que nós aqui observamos nesse texto é que por conta de uma mulher carente, necessitada da palavra, necessitada desta água da vida, necessitada de algo que pudesse trabalhar no seu mundo interior, então a partir desta mulher que Jesus ali alcança estrategicamente, porque sabemos, este é um texto que você já deve ter ouvido algumas mensagens sobre ele, os judeus, para que pudessem caminhar para a Galileia, tem aqui no meio Samaria, e ao invés de fazer esse caminho reto, tem aqui o Jordão, e eles caminhavam para atravessar o Jordão, vir por aqui, atravessar o Jordão de novo,
para que pudesse chegar então a Galiléia. Acrescentando na viagem mais uns 3 dias. Jesus, não, eu vou passar por Samaria. Eu vou ficar lá, eu vou passar por lá. Porque Jesus é aquele que vai ao encontro dos que estão desprezados, dos que são ignorados, dos que são rejeitados. Os samaritanos rejeitados pelos judeus. Pessoas hoje rejeitadas socialmente. Mas Jesus não rejeita ninguém. Jesus não rejeita a mim, Jesus não rejeita você. Ele veio para cada um de nós, naquilo que cada um de nós possui de necessidade, lá no mundo interior. Um outro texto que também é relatado aqui no Evangelho de João, que tem um certo paralelo com isso, em termos de mundo interior, é a história de Nicodemos, que está no capítulo 3. Só que agora é diferente, porque esta mulher, ela é uma samaritana. Nicodemos, não, ele é um dos principais dos sacerdotes. É um cara conhecedor da lei, é um estudioso da lei, ele sabia muito da lei. Mas diz o texto bíblico que uma certa noite, Nicodemos foi ao encontro de Jesus. Eu já preguei nesse texto para poder falar o seguinte: à noite todos os gatos são pardos. Então Nicodemos foi à noite, sabe por quê? Porque não queria ser reconhecido. Mas aí eu fiquei pensando, poderia ser também de outra maneira. Ele foi à noite, porque na noite, quando as luzes começam a apagar, e naquela época não tinha luz elétrica, começa a ter aquela pressão, aquela coisa, ele sentiu-se incomodado, sem conseguir conciliar o sono, sem conseguir dormir, inquieto. Alguma coisa dentro dele, falou: eu vou procurar Jesus. Eu vou ao encontro dele. Então, poderia também ser essa uma razão. Ele vai ao encontro de Jesus e Jesus fala para ele: Nicodemos, necessário vos é nascer de novo. Nascer de novo. Tem uma pergunta que é dita por aí, que é a seguinte: se você pudesse nascer de novo, você teria a mesma vida que você tem? Se você pudesse, né, voltar ao início, você faria da mesma maneira? Bom, não é possível, nem adianta ficar pensando que não é possível. É agradecer a Deus por aquilo que tem dado de superação. Mas quem sabe que Nicodemos vivia numa tal vida de insatisfação, enquanto homem religioso que só demonstra que religião, ela é uma proposta de ligar o homem com Deus, mas o que liga o homem com Deus é Jesus Cristo. Então, o que nos mostra aqui é esta questão do vazio do coração do homem, esta necessidade de Deus e esta mudança que só Deus pode fazer, de dentro para fora. A religião, ela tem uma pretensão de mudança de fora para dentro. Faça isso, faça aquilo outro. O Evangelho é de dentro para fora. O que há em comum entre Nicodemos e a mulher samaritana, podemos dizer, é o que há em comum entre eu e você. É o que há em comum entre todas as pessoas, uma necessidade de Deus, uma carência de Deus. Necessidade de Deus, carência de Deus tem a ver com o sentido da vida. Não existe coisa pior do que viver uma vida sem sentido. Não existe uma coisa mais trágica e terrível do que viver uma vida sem sentido. E sabe por que tem tantas pessoas nas drogas? E sabe por que tem tantas pessoas na prostituição? E sabe por que tem tantas pessoas com tantas situações totalmente equivocadas? Porque elas estão sem sentido na vida. E elas estão tentando preencher este sentido de uma maneira totalmente equivocada. O fato é que Jesus insiste em passar, então, por Samaria, para poder estar e vir ao encontro de uma mulher como esta samaritana, rejeitada. Eu e você, por vezes, podemos ser rejeitados por pessoas. Eu e você, por vezes, quantas vezes eu já estendi a mão para uma pessoa que me deixou com a mão no vácuo? Já aconteceu isso com você? Eu subia, por vezes, a ladeira lá do seminário, primeiro ano, né? Movido naquela... E aí eu passava, bom dia, ou então boa noite, e não vinha o retorno, só um cri, cri, cri. Por vezes, onde eu moro, né, a gente fala bom dia, é um vácuo. É um vácuo. Não tem uma correspondência. E isso pode ser uma coisa não proposital, não estou dizendo que às vezes a pessoa não escuta, não vê, mas tem pessoas que têm essa tendência de ignorar o outro. Tem gente que se acha.
Tem gente que se acha o suprassumo. E aí tem a tendência de ignorar, porque é dessa maneira, porque é dessa forma. Jesus não alija ninguém, não ignora ninguém. Ele vem para todos. Ele veio para uma pessoa como eu, para uma pessoa como você. Ele veio para todas as pessoas. Dessa maneira, então, ele passa por Samaria e tem um encontro com a mulher samaritana, que vai redundar nesta palavra quando os discípulos chegam, porque tinham ido no McDonald's comprar comida, e chega e fala o seguinte: mestre, come. E ele fala: eu tenho uma comida que é fazer a vontade do Pai. Levantem os olhos e vejam os campos que estão brancos para a ceifa. Para que nós possamos, meus queridos e meus amados irmãos, participar de uma grande colheita espiritual, nós precisamos de empatia espiritual. Empatia espiritual significa sair da nossa caixinha, sair do que se diz da nossa zona de conforto, que na verdade é zona de desconforto, para irmos ao encontro de pessoas que estão carentes e necessitadas de Deus. Precisamos de empatia espiritual. A falta de empatia espiritual impede que nós possamos alcançar pessoas para Cristo. A falta de empatia espiritual coloca-nos, por vezes, numa posição de que eu estou no meu quadrado, o outro está no quadrado dele, e assim não tem relacionamento. Não tem aquela perspectiva de poder buscar ou criar um relacionamento. Jesus, ele provocou a passagem por Samaria. Ou seja, ele saiu da caixinha dos fariseus. Ele saiu do limite que era dado. Ele saiu daquilo: com ele eu não falo, com ele eu não converso, com ela eu não faço isso. Ele rompeu isso por uma empatia espiritual que tem a ver com o amor dele grande para comigo e com você. Amém? Este amor, quando diz o texto que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, é amor. Deus me ama, Deus te ama, Deus nos ama. E é este amor que nós precisamos buscar nele e vivenciar. O amor que nos leva a podermos olhar para os rejeitados. Um amor que nos leva para podermos olhar para os desprezados. Um amor que nos leva para que possamos olhar dos que estão maltratados. Um amor que nos leva para olharmos dos que estão internados, dos que estão aprisionados. Um amor que nos leva a olhar para o nosso vizinho, para o nosso colega de trabalho, para o nosso colega de faculdade. Um amor que nos leva para olhar para uma pessoa e podemos considerar: se ela não aceitar Jesus, ela vai partir desse mundo para a morte eterna. Precisamos de empatia espiritual. Outra coisa que nós entendemos à luz desse texto, para que possamos ter uma grande colheita, é renúncia. Renúncia. Tem uma pirâmide de Maslow, que foi um psicólogo, que ele vai então colocando as necessidades, que são numa pirâmide em grau de prioridade, que são as básicas, não é? As principais de cada um de nós. E dentre essas necessidades, parece-me que a que está bem na base da pirâmide, é aquela que diz respeito, são aquelas que dizem respeito ao alimento, à comida e à água, certo? A subsistência, nós precisamos disso. Tem histórias, eu assisti um filme baseado num fato real, de um time, ele, não sei, era de basquete, era de futebol, que veio, e o avião caiu na Cordilheira dos Andes. Não sei se você viu, eu esqueci até o título do filme, tá? Mas que as pessoas ficaram ali e é uma coisa absurda, mas na necessidade de comida, começaram a se alimentar daqueles que estavam mortos. É uma coisa estranha demais. Tem também episódio que fala aqui na floresta amazônica, de avião também que caiu na floresta amazônica, que ficaram lá, alguns durante tempos, e vão naquilo que fala de prática de canibalismo. A questão é porque o corpo pede comida, é necessidade. Os discípulos, eles foram comprar comida. E eles voltaram e viram Jesus conversando com uma mulher samaritana. Eles estranharam, porque eram preconceituosos, porque classificavam as pessoas, porque não tinham entendido ainda da realidade do ministério de Jesus, estranharam. E a maneira que eles encontraram para poder interromper isso é falar: mestre, come. Olha a sua necessidade, você precisa comer, você precisa se alimentar. O Senhor Jesus responde o seguinte: a minha comida é fazer a vontade do Pai. O que eu quero pegar aqui dessa expressão, para poder falar de renúncia, é quando nós abrimos mão do que entendemos que é nosso, uma necessidade nossa, e olhamos um pouco mais para a necessidade do outro. Não é deixar de se cuidar,
Não é deixar de poder dar atenção para aquilo que você precisa, mas é quando nós, numa ação de renúncia, olhamos um pouco mais para o que é do outro. O mundo está muito individualista. O mundo está muito individualista. E como nós estamos no mundo, nós sofremos dessa influência. E por vezes nós nos tornamos individualistas. Nós ficamos individualistas. Nós classificamos pessoas. Nós rotulamos pessoas. Nós segmentamos. Com este eu converso, com aquele eu não converso, com este eu falo. Nós, dentro da própria igreja, por vezes acontece isso. Desse individualismo barato, desse individualismo que conspira contra o Evangelho. É necessário para que nós possamos realizar uma grande colheita, agirmos numa prática de renúncia. Renunciar a algumas das nossas satisfações, olharmos para outras pessoas, observarmos e termos um coração conduído para com aqueles que estão precisando. Uma terceira característica para que possamos ter uma grande colheita é visão espiritual. É visão espiritual. Visão é um termo que foi adotado nos livros de administração, é uma palavra também adotada muito no coach, visão. É interessante quando nós olhamos para muitos livros, hoje, assim, best-sellers, no sentido de orientação, tudo, que boa parte desses livros, por exemplo, O Monge e o Executivo, tem princípios bíblicos. Tira da Bíblia. A administração tira da Bíblia. Tem gente ensinando sobre educação financeira a partir daquilo que, sem falar, mas do que a Bíblia diz, do que a Bíblia coloca. A Bíblia fala sobre a administração financeira, a Bíblia fala sobre a administração do tempo, a Bíblia fala sobre a administração das emoções, a Bíblia fala sobre essas coisas. E nós, por vezes, não valorizamos, mas aí paga-se uma nota preta para poder ouvir alguém que vai falar que descobriu a pólvora. Há anos atrás, eu participei de um evento em São Paulo, que era um evento nessa dimensão do coach. 2 colegas pastores, nós estávamos indo para a convenção e queria fazer, eu não acho que é errado não, acho que quem gosta de fazer, deve fazer, tá? Mas aí participei lá, vamos, participei. Irmãos, no final, o cara falou assim, e ele é bom no que ele faz. Ele falou assim, olha, eu tenho 30 vagas de mentoria. Só tenho 30 vagas de mentoria para poder oferecer para vocês aqui. Essa mentoria, ela será online, com alguns encontros presenciais. E esta mentoria eu estou dando como promoção para vocês hoje por R$30 mil. Acabou a palestra, tinha fila. Eu falei assim, caraca, R$30 mil. Tudo bem. Quem tem dinheiro para poder pagar, investimento, tudo bem. Mas aí eu fiquei pensando, por vezes na igreja a gente vai para poder falar uma coisa, fala, né? E não vem. Não, porque tem que ofertar para missões, porque tem que a campanha repartir. A oferta de gratidão desse ano, por exemplo, tem por objetivo a aquisição de uma área, um fundo para aquisição de uma área. Então, por vezes, tem, toda uma questão de poder, e às vezes não vem. Mas uma pessoa fala assim, ó, eu vou te ensinar a como é que você pode fazer e multiplicar. E vai lá e paga. Falta, por vezes, visão espiritual. Jesus, ele disse para os discípulos, levantem os olhos e vejam. Saiam do mundinho de vocês e vejam. Contemplem, então, os campos que estão brancos para a colheita. Vejam, porque esta mulher que ali teve um encontro com Jesus, observe que o texto fala que ela deixou o cântaro. Ela não foi buscar água. Ela foi buscar água. Mas ela volta para casa sem água. Por quê? Porque ela encontrou da água da vida.
A necessidade dela era interna no coração, tá? Aí ela sai e ela vai lá na cidade dela para poder falar, eu encontrei alguém, e é o Messias, ela vai anunciar o Evangelho, ela vai falar. Essa mulher me leva àquele texto e àquela parábola do semeador, quando uma semente caiu na beira do caminho, a outra semente caiu no solo que é um solo pisado, e a outra caiu no solo fértil, e deu fruto a 30, 60 e 100. Irmãos, nós não podemos desprezar o valor de uma semente. Uma semente tem um potencial enorme. Na vida da gente, uma semente, aí você pode então, assim, fazer alguns paralelos. A semente enquanto gesto, a semente enquanto ação de bondade, a semente enquanto estender a mão, a semente enquanto falar, vou orar por você, a semente enquanto pregar o Evangelho. A gente, por vezes, não tem noção do valor de uma semente. Noção do valor de uma semente. Mas, quando uma semente ela é lançada, ela pode dar fruto a 30, 60 e 100. Foi isso que aconteceu. A história da mulher samaritana ilustra isso. Aí Jesus fala para os discípulos, presta atenção aqui. Vocês estão aqui com essa necessidade, a comida pode esperar. A gente pode aguentar um pouquinho a fome aqui. A gente pode, não é, segurar um pouquinho, não vai morrer por conta disso não. Levantem os olhos e vejam os campos que estão brancos para a ceifa, visão espiritual. Tem um hino, irmão Leônidas, que nós cantamos, acho que é mais de música de coral, dá-me tua visão, Senhor, não é isso? Dá-me tua visão, Senhor, visão espiritual. Visão, no sentido de poder abençoar pessoas. Desse mundo a gente não leva nada, minha gente. Desse mundo a gente não leva nada. O que não significa dizer que essa vida aqui é vã, que não tem sentido. Mas observem bem, por vezes nós estamos assim, trabalhando, né? Juntando, dá um piripaque, vai ficar tudo por aí. Vai ficar tudo por aí. E a depender do que acumulou, ainda vai deixar problema para os filhos. Ainda vai deixar problema. Quantos tem aí de questão de herança? A gente vê na televisão. O cara morre, daqui a pouco está brigando lá. Eu vi falar sobre o Cid Moreira, né, tem uma coisa nesse sentido, outros, mas estão brigando lá pela herança. Acumulou. Então, nós investimos nessa visão espiritual, até numa compreensão que Deus acrescenta para cada um de nós, e termos uma vida que seja uma vida de satisfação. A outra coisa que eu quero destacar aqui, numa grande colheita, é que Jesus disse, olha só, vocês levantem os olhos e vejam os campos que estão brancos para a ceifa. E ele fala algo muito interessante, ele fala, vocês foram chamados para que vocês possam colher onde vocês não plantaram. Onde vocês não plantaram, mas vão ter a graça de colher. Aí eu fiquei pensando o seguinte, hoje nós estamos colhendo aqui na igreja do Lins algumas coisas que irmãos plantaram lá atrás. Que irmãos fizeram lá atrás, né? De sonhos que foram colocados lá atrás, de trabalho que foi feito lá atrás, de tantas coisas, e Deus tem nos dado hoje a alegria de poder participar. Aqueles irmãos lá, eles semearam, mas não tiveram esta satisfação, digamos assim, de poder ter a colheita. Mas, de igual modo, nós estamos plantando hoje, irmãos, para alguma coisa que aqueles que virão depois vão colher, se Jesus não voltar antes. Nós temos que pensar nisso. Plantaram uma semente do Evangelho, numa igreja que começou lá na rua Dona Francisca, depois que veio para cá numa casa da aranha, derrubaram a casa da aranha, fizeram o primeiro andar, colocaram o segundo andar. Por eu ter sido membro da igreja, desde pequeno, até lata de areia eu já carreguei aqui. Né? Não a lata que é exagero, que eu não aguentava carregar, mas um pouquinho lá para cima. E sabe aqui, lá no terceiro andar, na parede, a gente riscava assim, ó. Eu participei de coisas aqui na igreja, para poder levantar fundos para a construção, é uma ideia. O pessoal dava laranja para a gente chupar. Olha só, tem coisa assim que... E aí, cada caroço, você lembra disso, Eli? Significava um valor para você ofertar.
Um caroço 10 centavos. Acho que eu vou comprar umas laranjas bem assim com... E aí colocar um caroço, R$1, R$5. Mas foi assim que foi feito para construir lá para cima. Certo? De poder participar de tantas coisas, de tanto evangelismo. Então, agora Jesus fala assim para eles: vocês estão vendo aqui essa multidão? Vocês estão vendo aqui essas pessoas? Olha só, vocês estão tendo agora um privilégio de poderem colher onde vocês não plantaram. Onde vocês não plantaram. Eu não sei com quem que eu conversava, falando sobre a Amazônia, o Amazonas. Já sei quem é. Que falou o seguinte, que numa viagem que fez lá no Amazonas, na selva lá, nos ribeirinhos, que viu muitas igrejas batistas. Isso é interessante, porque em geral tem mais Assembleia de Deus, não é? Mas sabe o que acontece? Foi um missionário batista que desbravou a Amazônia. Foi um missionário que se embrenhou naquele meio do mato para poder pregar o Evangelho. Eu estava num congresso em que ouvi um irmão, ele era engenheiro da Petrobras e ele participou de um projeto missionário lá naquela ilha, na região da Ilha do Marajó. E aquilo tocou muito no coração dele quando ele viu aquela miséria, aquela situação toda, as pessoas carentes. Ele se aposentou como engenheiro da Petrobras e ele falou assim: agora eu vou para lá. O cara era top, financeiramente falando, agora era para poder usufruir a aposentadoria. Ele voou para o Amazonas, para a Ilha de Marajó. Ele foi para lá, para a Ilha de Marajó, começou a trabalhar. Esses casos de prostituição, esses casos de crianças sendo violadas, embarcações, ele observando isso, montou cooperativa para poder ajudar, porque os pais vendiam as filhas. Meninas de 9 anos sendo vendidas para a prostituição. E aí, então, ele vê essa questão toda, começa a trabalhar, começa a falar. Eu estava no congresso em que ele falou que estava precisando de um projetor para poder fazer o trabalho lá. Vou falar para os irmãos, porque isso a gente não deve nem falar. Mas Deus, eu tocou no meu coração, deu um projetor de oferta para poder anunciar lá o Evangelho. Tão tocado. Esse cara que está pregando o Evangelho lá, daqui a pouco ele começa a passar mal e ele é diagnosticado com câncer. Ele está com câncer. E aí, então, observem bem, um cara está pregando o Evangelho, agindo, e são coisas que pensam assim: mas Senhor, você não está vendo isso? É porque nós temos uma cabeça que pensa assim: se eu estou fazendo dessa maneira, isso não vai acontecer comigo. Não é assim, no mundo vocês vão ter aflições. Pois esse homem com câncer, sabe qual é a decisão dele? Ele fala: eu vou me embrenhar nos dias que eu tenho lá naqueles pedaços lá do Marajó, dos rios, e vou sumir pregando o Evangelho. Então, são pessoas à luz do que nós encontramos lá no texto de Hebreus, que o mundo não é digno, que tem uma doação de poder agir com uma visão de reino. Eu vou semear, outros vão colher. Desta maneira, meus queridos irmãos, Deus tem nos colocado frente a esta realidade, que tem esses dois lados. Nós estamos colhendo o que alguns irmãos nossos plantaram, e nós também estamos semeando, para que alguns possam colher mais à frente. Observamos então assim, Mateus capítulo 24, o Evangelho será pregado em todo o mundo. Em todo o mundo então virá o fim, porque Deus não se compraz na morte do iníquo. Enquanto nós aqui estivermos, nós temos que pregar o Evangelho, nós temos que anunciar Jesus, nós temos que promover o trabalho missionário, essa é a nossa missão, esse é o nosso negócio, é para isso que nós fomos salvos. E dentro dessa perspectiva de podermos então anunciar o Evangelho, de podermos então levar a palavra, assim precisamos pensar numa grande colheita, a partir da história da mulher samaritana, entendendo que para isso é necessário que nós tenhamos empatia espiritual, amor, renúncia,
olhar menos para o que é nosso e mais para o que é do outro, visão espiritual. Olha os campos, aqui ao nosso redor, quanto que tem de colheita aqui? Quanto que tem aqui perto da gente? Por fim, visão do reino, colher onde nós não plantamos. Esta lição da mulher samaritana, ela é muito linda, ela é muito preciosa, porque fala de uma vida, e uma vida vale mais do que o mundo todo. Mas ela não fala só de uma vida, ela fala de muitas vidas de uma cidade. É uma história maravilhosa, porque ela toca no nosso coração, para que por amor ao Senhor, por amor a Deus, nós possamos viver para poder semear, para poder abençoar, por amor a Ele, por aquilo que Ele fez por nós. Hoje pela manhã falamos de Paulo, que era Saulo, o cara perseguiu o Evangelho. Ele veio de uma linhagem que o pai era comerciante, era rico. Ele diz, eu considerei tudo como perda, como esterco, para poder pregar o Evangelho. E ele fala em Filipenses, quando ele está preso, quando ele recebe a oferta da igreja, ele fala, irmãos queridos e amados, eu agradeço pela oferta, eu louvo a Deus pela vida de vocês, mas eu já aprendi a contentar-me com o que tenho. Eu sei ter fartura e sei ter abundância. Em tudo estou provado. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. E conclui de uma maneira muito linda, dizendo, meu Deus, segundo as suas infinitas riquezas em Cristo Jesus, suprirá todas as vossas necessidades. Amém, irmãos? É isso. É dessa ordem. Nos dedicamos ao Senhor, a nossa vida ao Senhor, tudo o que temos, o que somos nas mãos do Senhor. A alegria de participarmos de uma colheita, a alegria de podermos abençoar uma vida, a alegria de poder ganhar uma vida para Jesus, a alegria de poder então colher onde nós não plantamos, a alegria de nós podermos participar do maior projeto do mundo. Que Deus conceda graça a mim e a você, nesta semana que nós estamos hoje iniciando, com tantas carências e necessidades. Você e eu não temos que sair por aí alardeando, mas que o Espírito Santo incomode o seu coração para uma samaritana, para um samaritano, que vai estar no teu caminho para você abençoar. Nessa semana, vai ter um samaritano, vai ter uma samaritana, vai ter uma pessoa carente, que Deus vai te usar para você poder abençoar. Que Deus vai te usar para você poder levar uma palavra de conforto, que Deus vai te usar para poder, pela graça dEle, alcançar esse coração. Amém, irmãos? Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Lembre de pessoas que vêm à sua mente agora que precisam de Jesus. Quem sabe na sua própria casa, família, ore por elas. Lembre de pessoas que precisam de Jesus no seu círculo de amizade, aquele amigo bacana, legal. Ore por ele, ore por ela. Lembre de pessoas, vizinhos, que você troca receita, que você conversa sobre jogo de futebol, mas que você sabe que tem lá uma necessidade e que precisa de Jesus. Lembre de pessoas que estão pegando no teu pé porque você tem Jesus. Você não fez nada para elas, mas elas não gostam de você. Ore por elas. Lembre de pessoas que colocam aquele defumador na divisa da tua casa, dando um sinal assim, ó, estou quebrando isso aqui, hein? Mas estão no verdadeiro espírito de engano. Ora por elas. Coloque-se perante Deus hoje, agora. Senhor, usa a minha vida. Me dê graça, me dê sabedoria.
Me ajude no tempo de falar. Quem tem pessoas em casa que conhecem o Evangelho, mas que ainda não tiveram a experiência com Cristo, tem muita dificuldade. Porque são, por vezes, questionadas o tempo todo. Ah, você é crente, você faz isso, você faz aquilo. Incomoda. Por outras vezes, tem aquela postura de querer ver a transformação e ficar insistindo. Tem que ter discernimento para falar e mais discernimento para ficar quieto. Às vezes dá aquela vontade de falar, mas tem que ficar quieto. Porque o Espírito Santo fala, não é hora de falar agora. Agora não é hora de falar. Agora não é hora de poder falar do que fez. Agora você tem que abraçar. Agora você tem que amar. Agora você tem que dobrar o joelho e orar. Quantas vidas Deus tem aqui nesse bairro, gente? Quantas pessoas carentes de Jesus? Vão e voltam, vão e voltam, vão e voltam. Vão ao poço e voltam, vão ao poço e voltam, vão ao poço e voltam. Não tem nada que possa saciar alguém, a não ser o Senhor Jesus Cristo. Só Jesus. Só Jesus. Essa motivação, esse desprendimento de podermos alcançar pessoas aqui no bairro. Vamos pedir a Deus ideias, estratégias, criatividade. O nosso Deus é criativo. Vamos pedir a Deus que levante obreiros aqui. Gente que se apresente mais. Quantos samaritanos, quantas samaritanas estão próximos de nós? Deus ama todas as pessoas. Jesus te ama. Jesus te ama. Jesus te ama. Talvez você esteja vivendo momentos de desprezo. Tem sido desprezado, desprezada. Talvez você esteja vivendo momentos em que as pessoas te alijam, te rotulam. Talvez você viva um complexo dentro de você mesmo. Você não se ama, não se valoriza, não se respeita. Porque não tem o amor de Deus. Você fere pessoas por vezes. Jesus te ama, Jesus te ama, Jesus te ama. Ele veio ao mundo por uma pessoa como você. Ele quer salvar você nesta noite. Ele quer transformar a sua vida nesta noite. Ele quer mudar você de dentro para fora nesta noite. Ele quer fazer algo maravilhoso na sua vida nesta noite. Há alguém aqui nesta noite que quer entregar a vida ao Senhor Jesus e ter a vida transformada por Jesus? Levante a mão bem alto. Eu quero. Deus te abençoe, querida. Deus te abençoe. Tem mais alguém? Levante a mão bem alto. Eu quero. Deus te abençoe, querido. Deus te abençoe. Tem mais alguém? Tem mais alguém? Eu quero, Senhor, ter a minha vida mudada, transformada. Tem alguém aqui que está distante, afastado e quer voltar para Jesus? Levante a mão, quero voltar. Deus abençoe. Tem alguém? Quero voltar para Jesus. Quero voltar para Jesus. Vamos ficar em pé, irmãos, vamos orar. E eu quero convidar vocês, cada um de vocês, você que levantou a sua mão, por favor, vem cá para ficar comigo, para nós orarmos juntos. Vem cá. Vem cá você. Vem cá, menina. Pode vir com a senhora, é sua filha? Vem com ela. Vem cá. Você que não levantou a sua mão, vem cá, para nós orarmos. Eu quero convidar você que está vivendo um momento difícil, está vivendo um momento de peso, de opressão, de inquietação. Vem cá também, sai do teu lugar, vem cá, querida.